Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Novamente aqui na Escola Bíblica Dominical de hoje, né? A lição do dia 29 do 11. Estamos aí no livro Em Busca de Timóteo, um livro muito bom, tem nos dado um grande aprendizado e que vocês possam, né, estar aí lendo, assistindo o vídeo para contribuir com o seu crescimento. Hoje o pastor João irá nos ajudar. A graça e a paz, então, capítulo 11 e 12. Nós estamos aí já avançando, né, e tem sido bênção, uma reflexão sobre o nosso serviço na igreja, como nós temos andado com nossa liderança, como nós temos servido nosso Deus. Então, o livro realmente traz uma reflexão muito boa. E nosso texto, né, de Êxodo, capítulo 33, verso 11, né, que diz o seguinte: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Ou seja, né, como na lição passada nós falamos um pouco, e hoje, né, falando aí, então, dessa característica de Josué, estar ali sempre junto da tenda, pronto para auxiliar. Moisés precisava falar com Deus, mas precisava de ir para o acampamento, precisava de fazer, mas Josué estava ali dando assistência, né, de, como nós diríamos hoje, de tempo integral, né, auxiliando, pronto, sempre que Moisés precisasse dele. Aí, se vocês lerem o Velho Testamento a miúdo, vão perceber que era muito normal o profeta, o sacerdote, ter um auxiliar. Elias tinha Eliseu, né, e assim sucessivamente muitos outros tinham seus auxiliares. Achei interessante essa versão. Eu até fiz uma pesquisa porque ela é da NVI, né, na nova linguagem, nova versão internacional, e que diz que Josué servia como auxiliar. Eu achei interessante essa ideia de Josué servir como auxiliar. E busca de Timóteo é isso, é essa busca de auxiliares no ministério, de homens e mulheres que sirvam a obra, ao reino, à igreja e, acima de tudo, a Deus. E no caso lá de Moisés, né, tinha Josué, mas tinha Arão, própria Miriam, os irmãos dele ali, né, que ajudava, estar diariamente junto com ele, servindo. Ou seja, o reino de Deus nunca foi feito por ninguém sozinho. Sempre tinha um líder, alguém que estava, mas tinha outros, né? Voltando lá, eu estava lembrando aqui agora, né, mesmo com Noé fazendo a arca, mas tinha os filhos dele que estavam ajudando. Ou seja, nunca foi dito para ninguém fazer sozinho e sempre teve ter bons auxiliares ali, né? Na página 95 diz o compromisso de Josué com Moisés ia além de um compromisso entre homens. Josué era profundamente comprometido com Deus. Ou seja, então deixa claro aí que o compromisso, ou que quem não tem compromisso com Deus, automaticamente também não vai dar conta de ter um compromisso com o seu líder imediato, sem chance, até porque a obra não é em si do pastor, do líder, até porque se for não vai perdurar, ou seja, não é reino de Deus, não é para o reino de Deus. Até pode ter uma obra para ele específica lá para alguma coisa para ele, algum benefício para ele, mas na obra de Deus, então não é do homem, e aí se a pessoa não tiver compromisso com Deus, não vai conseguir. E é interessante isso, dessa coisa de Josué era profundamente comprometido com Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Josué era convertido. Eu tenho tentado falar isso de diversas formas nos últimos anos, que o primeiro ponto para alguém ser um obreiro, para alguém ser um líder, para alguém ser um pastor, ser um líder na igreja, um líder cristão em qualquer instância, ele tem que ser convertido. Porque o amor dele não é ao líder necessariamente. Ao líder é reflexo. O amor dele tem que ser a Jesus Cristo. Então, eu tento aplicar isso à igreja. Quando eu percebo, eu só vou abrindo mão para a pessoa fazer alguma coisa na igreja, quando eu vou compreendendo que ela ama Jesus Cristo. Porque se ela não ama Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde ela vai cobrar, ela vai se sentir lesada, ela vai se sentir prejudicada, né, não reconhecida. Então, um Timóteo, ele precisa ser comprometido com Deus em primeira instância, ser convertido. E aí, ser convertido, cada um já sabe o que é, não precisa nem contar, né? Explanar. E quantas pessoas nós já vimos que era, né,
fazia parte do ministério, ajudava e até trabalhava bem, fazia bom serviço. Mas um dia, como não era convertido, ele cansou, aí vai para o mundo, aí fala assim: agora eu me encontrei, agora eu achei a razão da minha vida. E aí vai, vários exemplos de que se perde, ou que vai para esses movimentos que tem todo aí, esses emergentes, e aí vai, para várias coisas. Fala, agora sim, agora eu me encontrei, agora está no meu lugar. Tá longe de Deus. né? E eu estava vendo a lição anterior, de domingo passado, a Suzana com suas crises, seus pensamentos, e eu fiquei pensando nisso. Qual é o maior problema da liderança, de líderes hoje? É que não amadureceram ainda ao ponto de tocar, de efetuar o ministério pelo propósito. Ainda quer efetuar o ministério pelos sentimentos. Eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Quando você é chamado de Deus, pensa aí, o pastor da igreja. Então, domingo, hoje à noite eu não estou me sentindo bem. Então eu não vou vir pregar porque eu não estou me sentindo bem. O crente, por isso que um crente ele não amadurece igual um pastor, porque o pastor não tem esse privilégio de ficar em casa dando chilique, jogando videogame, estou cansadinho, aí eu vou dormir até às 6h25, 6h26 eu levanto, 6h40 eu chego para o culto. Não rola para o pastor. Então você aprende a servir a Deus fora do sentimento. Você aprende a servir a Deus no propósito. Eu tenho um propósito. Se hoje eu estou bem ou não estou bem, eu levanto e faço o que eu tenho que fazer. E o Senhor vai equilibrando no meio do caminho. Então, um líder profundamente comprometido com Deus, ele não é uma pessoa que anda por sentimento. Ele comeu uma coisa ontem de noite, no sábado à noite, aí ele não está com o estômago muito bem, ele passa o domingo morgando, não assiste a escola bíblica, não vem ao culto. Quer dizer, um líder de fato, de verdade, ele vem e vai lá no fundo e vomita e volta e faz a obra. Não é o que nós estamos sentindo. O que falta é comprometimento com Deus. E quando não tem esse comprometimento com Deus, a pessoa vai falar assim: ah, se um determinado outro irmão desagrada ele, assim, ah, também não estou nem aí com ele, não, por mim, tanto faz. Né? Agora, um pastor que assume, que tem um chamado, tem ministério, ele jamais vai falar isso. Às vezes fica contrariado, às vezes estressa, mas ele vai correr atrás, se a pessoa não dá certo, naquele momento é difícil, eles dão tempo, às vezes, mas volta, chama, e jamais ele vai falar assim, ah, para mim tanto faz. Né? Então, o líder que não tem comprometimento, corre o risco de falar isso, né? De forma errada, é lógico. E na página 95 também, né? Aí eu achei interessante isso quando fala, seríamos inteligentes, o autor falando, se seguíssemos o exemplo de Josué. Sim, nós servimos nosso líder, mas também mantemos um forte relacionamento com Deus. Nós seríamos inteligentes se nós mantermos o nosso relacionamento com Deus. Porque só aí, quando nós mantermos o nosso relacionamento com Deus, nós vamos dar conta de servir o nosso líder. Nós está pronto para chegar no nosso líder e falar o que é para fazer, qual o caminho a ser seguido. Então, o grande problema, na verdade, não é nem o líder. Às vezes a pessoa quer colocar a culpa no pastor. Ah, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Não. O meu problema, né, da pessoa que não consegue servir é que não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, reside o problema no relacionamento com Deus. O problema não está no seu pastor. O problema está no seu relacionamento com Deus. E eu quero insistir em trocar esse relacionamento por conversão. Falta conversão, falta aceitar Jesus Cristo. É o relacionamento Né, que como dá fruto, né? absoluto. Que transforma. Eu acho interessante isso, né? Que é propósito, é relacionamento com Deus. Então, meu querido, quando você não dá conta de servir a Deus, você pode dar muitas desculpas, mas o problema, como o pastor disse, está na sua conversão a Jesus Cristo. Não colocou ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como primazia, como primícia da sua vida. Né? E aí não dá certo, porque vira muito atrito. Quando um líder, quando nós temos, eu tenho alguns Timóteos, que eles não amam a Deus. Eles amam servir, amam o trabalho da igreja, porque trabalhar em igreja é uma coisa sedutora. É uma coisa muito incrível. Isso é fato. Então ama tanto servir, fazer alguma coisa na igreja, que esquece de amar a Deus. Só que quando eu não faço com Deus em primeiro lugar, eu gero muito atrito entre as pessoas. Eu não dou conta de conviver bem. Né? Eu cobro demais e me sinto cobrado demais. Eu acho isso interessante, porque eu dizia antigamente que
Não existe igreja longe demais para quem ama Jesus. Não existe salário de baixo demais para quem ama Jesus. É possível dar dízimo, é possível ir no culto. Não existe ministério na igreja difícil demais para quem ama Jesus. O segredo está nesse relacionamento com Cristo. É Ele que fundamenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos constrange. Então, por que eu sou pastor? Porque o amor de Cristo me constrange. Graças a Deus tenho a oportunidade de conviver com pessoas que têm um conhecimento bom e é bom compartilhar isso num nível melhorado, com pessoas maduras, já equilibradas, que passam pelo ministério e que sabem que a gente não vai deixar de fazer a obra porque hoje amanheceu nublado, hoje eu não amanheci bem. Então, é bom saber que a gente não está só nisso. Então, meu querido, definitivamente, tudo perpassa por amar a Cristo acima de todas as coisas. O seu relacionamento com Deus é que faz de você um Timóteo bom ou não. Ele pode ser o pastor mais gente boa, mais educado, mais tranquilo, que você mais achar de bom. Se você não for convertido, mais cedo ou mais tarde, vai dar errado. Mais cedo ou mais tarde, vai cansar também, vai perder a graça, vai perder o interesse. Às vezes pode durar um bom tempo, mas não vai rolar porque não é o pastor, é Deus. Tem até uma máxima que o pessoal fala aí, que Judas, ele teve o melhor pastor e os melhores irmãos, a melhor igreja, os 12 apóstolos em volta de Cristo, e não deu certo. E aí o povo fala que Eliseu teve um dos piores profetas. Elias era deprimido, era mal-humorado, era briguento, era ranzinza, e Eliseu teve função dobrada. Então, meu querido, o problema não está no líder, não. Está no liderado, está no Timóteo que não ama Jesus. E na página 96, né, de maneira geral, os líderes atuais não tentam e não devem microgerenciar todos os detalhes que seus líderes mais próximos podem gerenciar. E isto é, na verdade, natural e positivo. Existem valores básicos e prioridades que um pastor deseja ver em todos os departamentos e ministérios da igreja. Colaboradores e ministros auxiliares devem se certificar de que esses valores e essas prioridades estejam claramente refletidos naquilo que eles fazem para a igreja. Ou seja, né, entendi muito bem nesse texto aí que os líderes de departamento, eles não têm que estar investigando o tempo todo o pastor, o que o pastor gerenciando, o que o pastor pode ou não pode fazer, né? Sabe aquela pessoa, aquele líder de departamento que quer dar palpite, pitaco de todo mundo, né? Não tem nada a ver lá com o departamento dele, mas ele, às vezes ele não cuida tão bem do dele, mas quer dar o pitaco no do outro lá e fica caçando encrenca com o pastor, se o pastor, né, não, o pastor dá mais moral para fulano. Não tem nada pior do que um líder falar assim, mas o pastor gosta mais de fulano, gosta gerenciando o pastor não deve sair com fulano, o pastor não deveria fazer aquilo. Não, não é o dele, né? O pastor sabe onde ele, né, deve conversar com quem, agir com determinada pessoa naquele momento, mas a pessoa fica ali tentando microgerenciar tudo que o pastor faz. Não, a função do pastor é de estar gerenciando todos os departamentos. E o líder, e ao mesmo tempo liderado, cuidado dele e ainda tentar ajudar no que for possível. Ajudar, não gerenciar. E o paradoxo disso daí também é fato, né? Uma das coisas que eu demorei muitos anos, vocês falavam isso na lição anterior, que Moisés tinha um perfil do faça você mesmo, né? E eu tive esse perfil por muitos anos, o perfil do faça você mesmo, perfil do não deixa por conta dos outros não, que não vai dar certo, né? Eu saía fazendo tudo, eu saía catando tudo, eu saía organizando tudo. Também, por outro lado, o pastor ele tem uma missão maior. É interessante, assim, vou dar um exemplo disso. Do culto de domingo. Nosso culto de domingo é lá fora. Então tem que arrumar as cadeiras, montar tudo lá e tá, né? A gente chega e fica por aí. A gente não carrega cadeira, a gente não carrega som. E eu já percebi um ou dois que faz aquela avaliação assim, né? Mas ser pastor é bom demais, né? Fica só conversando. Mas aí ele vir para cá numa segunda-feira e ficar aqui de 1 da tarde às 5 da tarde atendendo, conversando, ou vir aqui para uma terça-feira e ficar até 9 horas da noite escutando as churumelas, ele não quer também não. Né? Levantar, sair correndo e dar um jeito de ir lá atender quem está precisando. Então são funções diferentes. Né?
Ou agora nesse tempo, lógico, da pandemia, diminuiu. Mas vindo a oração todo dia, 6 horas, quando dia, tinha, todos os eventos, tá aqui, o primeiro a chegar, o último a sair. não é? Então, cada um na sua função. A gente não gosta muito de diferenciar pastor, não. Não é que a gente é santo. Aquele santo, a gente é santo e vocês são ínfimos. Não é essa o pensamento. O pensamento é, nós desempenhamos uma função diferenciada. Uma função de atender espiritualmente o povo. Para É, carregar os bancos, tem os diáconos. Agora, quando você está lá numa função e se sente menosprezado porque está naquela função, você deve deixá-la. Né? Você começa a olhar para o pastor, mas o pastor não faz isso, por que eu tenho que fazer? Já passou da hora de você deixar de fazer. Porque você não está fazendo mais em amor nem em temor. Então, tomar cuidado com isso. Né? Aliás, ninguém é gerente de ninguém. Né? Nós somos gerentes nossos mesmos, de nós mesmos. Não é? A gente faz desempenho e funções, mas é muito importante saber que esses valores básicos da fé precisam ser mantidos. Um líder, então, que está insatisfeito, que se sente menosprezado, que não está bem na sua função, deve parar, não tem problema. A igreja não vai morrer por sua causa. Né? O ministério não vai parar por sua causa. Vê tantas pessoas deixaram o ministério esse ano. A igreja está indo a passos largos. A vida funciona assim. É um organismo vivo que se reinventa a cada momento. é aquilo que a gente já falava há muito tempo, né? Não somos fiscais de ninguém, né? Cheguei lá para. Vamos andar de noite nos botecos, no lugar para ver se o povo está lá, né? E tal. Não, mais cedo ou mais tarde, quem está lá vai ficar sabendo. E é quem falar, né? Não vai determinar o que vai fazer lá fora, aqui dentro, né? Então, o máximo que a gente faz é orientar, falar, ó, esse caminho não é certo, desse jeito não vai dar, se você continuar assim na igreja, não vai poderá ser mais líder, não vai poder exercer nem as funções, e nem CA, essas coisas básicas de ordenanças de Jesus Cristo. Né? No mais, é com o cidadão, e ele já é grandinho, a maioria deles já sabe o que faz, ou pelo menos deveria, né? Saber o que é que faz. No ponto 10, na página 101, inúmeros pastores ao redor do mundo amariam ouvir essas palavras saindo da boca daqueles que estão ao redor. Faça o que você achar melhor. Faça o que você achar melhor, pastor. Estamos com você completamente no que você decidir. Né? Acho que todo pastor gostaria de ter, né, muitos Timóteos à sua volta e falar, pastor, o que é para fazer? Pode falar aí, acho que o senhor achar melhor que é para fazer, nós vamos fazer, estamos prontos aqui para o que der e vier. Só que nós sabemos que, infelizmente, não é assim aqui, não é assim em Goiânia, não é em Anápolis, não é assim em lugar nenhum. Esse ponto tem como esse assunto e não me levar lá no meu Gênesis, né? Com o Exterminador do Futuro. Mais cedo ou mais tarde tem que voltar no Gênesis. E voltar no Gênesis, para mim, é voltar lá em Bela Vista, Goiás. O pastor Carlos está no grupo, tem visto a lição, e ele pode me acusar de muitas coisas. Muitos momentos eu o enfrentei nas ideias. Mas quando batia o martelo, eu era com ele. O que ele decidisse, eu apoiava. Eu fazia mesmo, fiz muitas vezes contrariado, muitas vezes não acreditando, muitas vezes eu estava certo, né, pastor? Muitas vezes eu estava certo, Lavando as roupas sujas. mas, entretanto, todavia, eu apoiava. Sabe essa coisa pecaminosa, lambancenta, treva, que muitos irmãos, inclusive aqui alguns, ainda querem flertar com essa ideia de achar que está aqui para achar os defeitos do pastor, para ver onde ele está errado. Lá no seu fundo está como Satanás, está como Lúcifer, lá no primeiro Éden, olhando Deus recebendo louvor, mas no coração achando que era para ele. E isso é errôneo, isso é diabólico. É diabólico você vir aqui para ser do contra, para fazer graça, né? Nos detalhes. É nos detalhes. Começa lá no grupo do WhatsApp, ao culto, ao evento. A gente vê os detalhes daqueles que são movidos por demônios, para entristecer o líder, para desconfigurar a ideia do líder, para tentar provar com vãs sutilezas de que nós estamos aqui pelo bel prazer. Então, tomar cuidado. Nós não queremos uma massa cega, não queremos uma multidão cega, nós queremos discípulos. Na lição 6 foi muito claro. Você é discípulo ou você é multidão?
A multidão é cega. O discípulo não. O discípulo é aquele que anda consciente, que entende a ideia e segue. E por fazer parte do ministério, por ser um líder de departamento, acaba conhecendo um pouco mais o pastor, né? E aí sabe dos defeitos, né? O pastor tem defeito, é ser humano suscetível aos mesmos pecados, aos erros, e aí quer usar justamente os erros, os pontos mais fracos do pastor contra ele mesmo, contra o pastor. Quer acusar, mas o pastor é isso, mas a família do pastor é aquilo. Não, todo mundo tem seus erros, tem seus defeitos, e vai cair aqui ali, mas vai levantar e vai permanecer, até porque se é o pastor e tem um chamado de Deus, o próprio Deus irá sustentar ou irá condená-lo se for preciso. Fica tranquilo. Não queira intrometer, não queira usar os defeitos do pastor contra o pastor, que no final não vai dar certo. E não, e são categorias diferentes, né? Eu estou com 17 anos aqui. E todo mundo que está aqui um dia deu uma desviada, nem que seja uma semana, uma emburrada, não veio, abandonou, depois veio, né? E a gente está aqui, né? Se emburrou, engoliu o choro e veio. Então, assim, sabe o que precisa? Sabe o que você precisa? É parar com suas infantilidades. Esquece seu pai e sua mãe naquela criação estranha que eles te deram, de sentimentalismo, de joguinho de culpa. Sabe uma coisa que não vai funcionar no ministério aqui? Joguinho de culpa. Eu não entro em joguinho de culpa. Ah, porque o pastor falou isso, fulano saiu da igreja. Não, fulano saiu da igreja porque ele não era crente, não amava a Deus, e em busca de Timóteo trouxe isso claro. Não é ao líder. Tem que ter comprometimento com Deus. Se você tem comprometimento com Deus, primeira coisa, ainda que eu falasse uma palavra atravessada para você, sua primeira função como ovelha seria me perdoar. Tá, mas eu sei que está escrito nas estrelas que o pastor vai perdoar todas. Mas o dia que for a vez do pastor, ninguém vai perdoar. Sabe por quê? Porque o ser humano é medíocre, porque você é ingrato, porque você não amadureceu, porque você não conhece o Deus que eu conheço, porque você não lê a Bíblia que eu leio, pelo menos com a frequência, pelo menos com a busca de entendimento. Então, até a gente tem que entender a fraqueza humana. Mas será que não está na hora de crescer? A igreja precisa de Timóteos, eu preciso de Timóteo, o pastor José Dez precisa de Timóteo. E o que está acontecendo? Pessoas estão passando à sua frente. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, mas eu estou aqui 18 anos, nunca ganhei um cargo, a pessoa chegou ontem, ganhou. Uai, anda, levanta, para de churumela, amadurece, desmama da vida ímpia. Ah, não tem que ter paciência o resto da vida, não. Essa pandemia mudou isso comigo. Ou quem não mudou é porque não quer mudar e não vai, porque é o esforço. Enquanto não tiver o esforço, não vai. Então, passou da hora de você se levantar como Timóteo, procurar o que fazer, entrar pela porta da frente. Porta da frente de igreja é pastor. Né? Então, é como eu disse para vocês, a vida segue, a igreja anda e a igreja caminha. Quem está ficando para trás é você. E para quem já fez discipulado comigo, né, vai lembrar aí que eu falo sempre, né? O pastor deu uma ideia lá que talvez não está muito correta no momento, talvez poderia ter uma ideia melhor. Esquenta a cabeça, não. Você pode até falar assim, pastor, é para fazer assim mesmo? Ele falar, vai lá e faz. Se Deus tiver que cobrar, não vai cobrar de você, vai cobrar dele. É aquilo que eu falo sempre. Fica tranquilo, se você achar ou tiver até certeza que o pastor não está certo naquele momento, não queira você ser o juiz dele, ele já tem quem julga. Fica tranquilo. Vai lá e abraça e pergunta o que quer fazer, vai lá e faz, que dá mais bênção para você do que ficar tentando acusá-lo, né? Na página 101 ainda, né? Como ministros de socorros, nossos esforços não podem estar concentrados em autopromoção. Nossos esforços têm de se concentrar em fazer outros alcançarem sucesso. Essa era a atitude que Timóteo tinha em relação a Paulo. Essa era a atitude que João Batista tinha em relação a Jesus. Essa era a atitude que Josué tinha em relação a Moisés. E essa era a atitude que Jonatas tinha em relação a Davi. Ou seja, né, foi 4 exemplos aí de pessoas, né, que eram ministros de socorros, como o autor gosta de falar, de auxiliares, que eles não tentavam concentrar, né, alcançar o sucesso por si só. Eles preferiam ver o outro em destaque. E desses todos aí, o que eu, né, admiro talvez, todos, né, mas um que dá para a gente talvez
parar e pensar mais ainda em Jonatas, né? Porque teoricamente, assim, hierarquicamente, no dia estava acima de Davi. Ele era o filho do rei de Saul, na linha sucessória, na visão humana, é lógico, ele seria o sucessor e Davi poderia ser o escudeiro dele, o primeiro-ministro dele. Né? Mas, lógico, na visão de Deus era contrário a isso aí, porque Davi e Jonas, acredito que o Espírito Santo, Deus, o próprio Deus já havia colocado no coração dele esse entendimento, porque senão, se ele tivesse a visão humana, a visão do pai dele, agiria contrário. Então, os outros já é mais definido, né? João Batista, né? Timóteo e Josué já estava mais definido, mas Jonatas foi aquele parceiro, amigo da hora para estar ali, abraçar, né, o amor que excedia de mulheres, e não use isso para relações homoafetivas, nada, né? Sem entrar no mérito, né? Mas de amor mesmo, de alma, de servidão, de parceria, de estar ali junto para o que der e vier. Isso é tão complexo. Não são os meus dois preferidos aí, mas eu quero mencionar Davi e Jonatas, porque Jonatas, para vocês ficarem com essa churumela aí, tem como falar disso e não falar do Onan, né? Então, quantas vezes o Onan faltou? O Onan faltou o casamento do Cristiano para ir para Brasília. E quantas vezes ele faltou coisas para ir para Brasília? E Jonatas, ele simplesmente estava entre o pai E o amigo. e o sacerdote, que já sabia que Davi era sacerdote. Então ele estava entre o pai e o sacerdote, e ele ficou do lado do sacerdote até o fim. Eu acho isso incrível. Mas os meus dois preferidos é Jesus e João Batista. João Mas Batista, nessa teoria, ele fala uma das frases célebres sobre discipulado, sobre ser Timóteo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então foi a resposta dele quando fala assim, mas ele está batizando. Mas o Jesus Nazareno está batizando. Não importa que ele cresça e eu diminua. Quer dizer... Aí, até no batismo ele colocou o batismo dele era inferior. Era inferior. Né? E ele sabia disso. Agora, é impressionante isso. É preciso realmente aprender a honrar líder. Né? Então, e todos esses aí, eles trabalhavam com todo o esforço para o sucesso do outro. Né? Ou seja, em nenhum momento eles buscaram a fama, o reconhecimento, a honra para eles. Né? Quis honrar o seu líder, né? E isso não tem algo maior, não tem nada maior para nós que é honrar o nosso líder e trabalhar para os filhos de Deus. Não tem nada, né? Aí a gente fala, ser salvo, não, mas se não for salvo, não vai conseguir isso, né? É uma bênção, né? Às vezes a pessoa, não tem bênção maior do que ser salvo. Tem. Ainda, se é que é possível, eu acredito que tem, é de honrar o seu líder e o povo de Deus. Aí é duas coisas distintas e uma complementa a outra. Tem gente que é chamado para ser salvo. Maravilha, né, indescritível, né? Agora ainda tem um plus ainda, o segundo chamado, que é para servir o povo de Deus e honrar o seu líder. Teve uma conversa dessa no grupo recentemente, né? Todos são chamados a ser salvos. A salvação oferecida a todos, todos que aceitarem terão. E aí, dentre os salvos, alguns serão chamados para fazer uma obra. Até a Ivanilda perguntou se alguém vai ficar a vida inteira, se pode ser que alguém fique a vida inteira na igreja sem ter um ministério específico. Pode. O ministério dele é de ser salvo. Mesmo porque, vamos supor assim, nós precisamos aqui de uns 15 faz o serviço ministerial da igreja. Né? Se todo mundo for subir aqui para o púlpito, nós vamos fazer para quem? Para os bancos. Então, é claro, precisa de pessoas que vão ser salvas e que nunca vão despertar. Não é pecado não ter um ministério. O que é pecado é ter um ministério e fazer ele relaxadamente. Percebe? O povo está tudo doido para ter um ministério. Não, mas não é pecado não ter um ministério. Pecado é ter um ministério e fazer ele relaxadamente. Você vai discipular, em vez de falar de Jesus, você fala de videogame. Meu Deus, está no inferno. Né? Quer dizer, pecado. Um cego guiando outro cego. Ambos caíram no buraco. Então não é... E incrível que Jesus não falou assim, se você for cego, eu vou te lançar no inferno. Não, ele só falou assim, se você for cego, não guie outro cego. Né? Deixe para alguém que vê guiar. Então o problema, anota isso no coração, não é pecado não ter um ministério, um cargo, uma função na igreja. Pecado é ter e fazer de qualquer jeito, ser mau testemunha, fazer relaxadamente. A Bíblia diz isso.
E a maioria da gente vê dos grandes nomes da Bíblia, eles relutavam antes de ter um ministério, porque eles sabiam que ia ser canseiro, É. que muitos ia custar a vida, ia ser perseguição, ia ser preso. Né? Muitos relutaram para assumir, porque sabia que ao momento que eles assumissem, o negócio ia ficar feio para o lado deles, assim, da perseguição humana. Dois textos clássicos do Novo Testamento. Um de Tiago, Tiago escreve assim: não sei porque que muitos de vós querem ser mestres. Acaso não sabem que receberão maior condenação? E o outro é o de Jesus, o próprio Jesus. É maldito, inapto, é todo aquele que lança a mão do arado e olhar para trás. Ou seja, eu aceitei ministério, eu tenho vocação. Mas agora eu estou cansado, não vou fazer mais não, tá? Ou senão, eu vou fazer, mas eu não vou levar minha sala para passear, eu não vou acampar com a minha sala, porque eu estou cansado demais para isso, porque isso ou aquilo. Isso é fazer a obra do Senhor relaxadamente. Então, tomar cuidado. A quem mais é dado, mais será cobrado. E na página 101 ainda, né, em um ministério espiritual produtivo, deve haver conexões divinas nas quais relacionamentos não são meramente funcionais ou profissionais, mas sim uma ligação sobrenatural de corações. Quando ligarmos os nossos corações, habilidades e esforços, o reino de Deus avançará incrivelmente nesta terra. Ou seja, não dá só para ser de forma superficial. Vou lá quando der, do jeito que der, né? Tem que ser um ligamento de almas, ou seja, ter a mesma visão, o mesmo sentimento pela obra, pelo ministério a ser feito. Senão não vai dar certo. Cortando, em resumo, esse ponto é um chamado a conversão? Não, sei lá. Amar o seu líder, amar o pastor. Lamento informar, mas você conseguirá ser um crente, como a gente diz, de banco, aquele que não tem ministério, a sua vida inteira aqui, indiferente, alheio ao ministério, aos pastores. Mas se você quer ser Timóteo, sem ligação de coração, sem amor, sem apreço, sem respeito, sem dignidade, você não vai ser jamais. É aquilo que a gente falava, né? Até pegando um ponto ainda na fala anterior ainda, é melhor você ser um bom crente de banco que vem e tal, do que ser um péssimo líder, né? O péssimo líder é aquele que não tem conexão divina com o seu líder, né? O seu pastor. Então não adianta. Se você não tiver uma conexão divina, quando a gente fala divina, que é acima das condições humanas, das minhas vontades, né? É melhor você ficar no seu banco, você vir glorificar a Deus e tudo mais, e cantar, e louvar, e ir embora, e ouvir o bom sermão e ser edificado, do que ficar dando canseira. Eu quero encerrar minha parte hoje rememorando um provérbio lá da minha infância, que as aves voam com aves de mesma plumagem. Sabe por que você não dá certo comigo, como pastor? É porque nós somos diferentes, nós temos plumagem diferente. Eu tenho um objetivo, você tem outro. Eu tenho um objetivo de servir a Deus, você tem um objetivo de servir a você mesmo. Eu tenho um objetivo de servir aos irmãos, você tem um objetivo de se divertir com os irmãos, é diferente. Eu tenho um objetivo de crescer como pessoa diante de Deus, você tem um objetivo de ficar quietinho do jeito que você está, porque está muito bom assim, na sua zona de conforto. Então, quando, na verdade, eu sempre penso isso assim, você não consegue voar comigo, como pastor, ou com o pastor Zé Décio, como pastores da igreja, você tem uma plumagem diferente. E sem uma falsa modéstia, mas se a sua plumagem é diferente, nesse momento eu acho que você deveria rever a sua plumagem. Às vezes você vem cá tentar despenar eu ou o pastor José Deus, para ver se a gente fica igual você, mas não vai rolar, porque essência é essência. Então talvez você tenha que mudar a sua plumagem, fazer aí uma migração aí, mudar a sua plumagem, trocar suas penas, trocar os seus propósitos, seus objetivos, para poder voar junto. Mas enquanto você não voar junto, vida cristã vai ser capenga, vida cristã vai ser pelas metades, vida cristã vai ser isso. É aquilo que eu sempre digo, a igreja que passa, o pastor que passa, pode até ser mais bonito do que nós, mas nesse momento não é o seu. Então, o meu conselho para você que quer ser abençoado, que quer ser Timóteo, começa a voar junto. Literalmente,
né? Os antigos falavam isso, não está na Bíblia não, mas os antigos falavam isso, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você não anda com pastor, é porque realmente você não quer servir ao reino de Deus como primazia na sua vida. O problema está em mim, não vou ser ímpio para te agradar. Né? Você deve procurar a santidade para nós andarmos juntos e servir a igreja cada dia. Lembrando sempre, né, deixou bem claro na lição aí, o propósito maior é você servir a Deus, né? Mas não adianta, né, aquele papo que é meu lance agora é com Deus, é com Jesus Cristo, não tem nada como pastor, sem chance também, não vai rolar, não vai dar certo. Então, sirva aos homens aqui, ao seu líder imediato, ao pastor, aos irmãos, e você estará servindo a Deus. Até porque aí você estará convertido, né? Então é isso, né? Chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha feito a leitura do livro, assistido o vídeo, posta o seu sim lá, não estressa tanto o pastor João, né? Não deixa para as 23h59, última hora lá, né? Adianta o processo, até porque igual o pastor João está colocando sempre com uma semana de antecedência, às vezes até no domingo à noite, né? Depois do culto, ou na segunda-feira de manhã, facilita o processo. A graça e a paz, e não se esqueça então, respeite seu pastor e seja um bom Timóteo. Graça a paz, fique com Deus.